Olá, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje vamos dar início ao segundo livro, ok? De matemática, o segundo módulo. E a gente vai começar o oitavo ano com produtos notáveis, ok? Então aqui tem os nossos conteúdos que vamos seguir. E a atividade direcionada é a página 73, questão 3, página 75, questão 1. Só que você vai fazer até a alternativa D. E a página 77, que é a questão primeira, ok? Vamos lá para o nosso conteúdo. Produtos notáveis. Então, lá tem, na álgebra, alguns produtos similares aparecem com muitas frequências. E além dele aparecer com muitas frequências, esses conteúdos, esses produtos, eles são muito importantes dentro dos cálculos algébricos, certo? E por essa importância, a gente vai denominar ele como produtos notáveis. Aí no livro de vocês é o mesmo exemplo que eu preguei, certo? Temos aqui, ó, x mais y ao quadrado. Então, x mais y ao quadrado vai ser igual a x mais y vezes x mais y. Então, aqui é um exemplo de um produto notável, como aqui também temos, ó, x menos y ao quadrado, que também é um outro exemplo de produto notável, ok? O primeiro tipo que a gente vai ver é o quadrado da soma. O quadrado da soma é representado pela expressão x mais y elevado ao quadrado. Por que é o quadrado da soma? Porque nós temos dois termos, certo? O primeiro termo vai ser a letrinha x e o segundo termo vai ser a letrinha y. Então, como existe a soma desses dois termos, de x, que é o primeiro, e y, que é o segundo, e ele está elevado ao quadrado, a gente chama esse produto notável de o quadrado da soma. Como é que a gente vai resolver ele, ok? Vamos lá. X mais y ao quadrado. Se lembra de potência? A gente vai resolver da mesma forma. Como essa soma está elevada ao quadrado, a gente vai multiplicar duas vezes o x mais y. Aqui, ó, vou desenvolver. X mais y vezes x mais y. Como a gente faz esse cálculo? Aqui para a gente explanar e ver bem melhor, tá? Esse x aqui, que é o primeiro termo, eu vou multiplicar ele pelo x e pelo y, certo? Multiplica pelos dois. Depois, eu vou pegar esse y, multiplicar por x, depois eu pego ele e multiplico pelo segundo termo, que é y, certo? Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. Mais com mais, fica mais. X vezes y, xy. Agora eu vou para o segundo termo. Mais com mais, mais. Y vezes x é a mesma coisa que xy, certo? Mas ele colocou aqui, ó, yx é a mesma coisa. Y vezes y, como aqui está positivo e aqui também, fica mais. Y vezes y ao quadrado. Então, primeira coisa que eu fiz, resolvi esse produto notável pela distributiva, certo? Primeiro termo, multiplica os outros dois. E o segundo termo, multiplica também os outros dois aqui do segundo. Multipliquei tudo isso daqui, vou simplificar ele, lembrando o quê? Que eu só posso somar ou subtrair os termos que são semelhantes. Então, aqui, ó, x ao quadrado, só tem ele, se a gente analisar no resto da expressão. Então, eu repito ele aqui, ó, x ao quadrado. Bem aqui eu tenho x, y e y, x. Tia, eles são diferentes? Eles não são diferentes, tá? Eles estão se multiplicando. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu posso somar eles dois? Posso. Eu tenho um aqui, ó, mais um, que tá bem aqui, um mais um, dois. E eu repito a parte literal, que é x, y. E repito o mais y ao quadrado, porque só tem ele com essa parte literal. Resolvi meu produto notável? Resolvi. Termina aqui, tia? Termina aqui. O que é que a gente pode concluir, certo? Vamos lá. Eu posso concluir o quê? Que o quadrado da soma, que é x mais y ao quadrado, sempre vai ser regra, sem exceção, ok? Vai ser o quadrado do primeiro. A gente pega lá o primeiro termo, que é o x. Então, o quadrado do primeiro
Quem é o quadrado de x? X ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Como assim? Quem é o primeiro? X. E o segundo, y. Então, você faz x vezes y, x, y. Só que é 2 vezes. Então, 2 vezes x, y, 2x, y. Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? Y. Então, quem é o quadrado de y? Y ao quadrado. Então, a gente fecha o quadrado da soma, ok? O próximo conteúdo que a gente vai ver, ele é bem parecido com o quadrado da soma, certo? O que é que vai diferenciar? O sinal. A gente viu o quadrado da soma, agora a gente vai ver o quadrado da diferença. Então, aqui eu coloquei, ó, ele é representado pela expressão x menos y ao quadrado. Então, eu tenho o primeiro termo, quem é meu primeiro termo? X. E quem é meu segundo termo? O y. Como é o quadrado da diferença, essa palavrinha diferença, ela quer dizer o quê? Subtração. Então, é x menos y ao quadrado. Tia, como é que eu vou desenvolver? Da mesma forma que o quadrado da soma, só que só vai mudar o quê? O sinal. Então, eu tenho aqui, ó, x menos y ao quadrado é igual a x menos y vezes x menos y, certo? Vamos resolver, ó. Da mesma forma que o quadrado da soma, só atenta aqui, ó. Como é diferença, eu tenho um sinal de menos, um sinal negativo, ok? Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. Aqui está positivo e aqui está negativo, fica menos. X vezes y, xy. Agora eu vou aqui para o segundo, ó. Menos com mais, menos. Y vezes x, yx. Menos com menos, mais. Y vezes y, y ao quadrado. Terminei de multiplicar, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar a expressão analisando os termos semelhantes. Então aqui, ó, repete o x ao quadrado. Por que, tia, eu vou repetir ele? Porque só tem ele com essa parte literal, x ao quadrado. Então ele está sozinho? Repito. Repetir x ao quadrado. Agora aqui, ó, eu tenho x, y e yx. Eles têm a parte literal igual, sim. X está elevado a quanto aqui? A 1. Aqui também está elevado a quanto? 1. O y da mesma forma. Então, eles são iguais, ok? Posso estar fazendo operações com ele? Sim. Agora a gente analisa o sinal, ó. Menos com menos, sinais iguais. Repete o sinal e soma. Então, repetir o sinal aqui de menos, ó. E aqui não é como se tivesse 1. 1 mais 1, 2. E repete a parte literal. E o mais y ao quadrado, vou estar repetindo ele aqui também, porque só tem ele com essa parte literal. Resolvemos nosso quadrado da diferença? Sim. Então, como regra, o que é que a gente vai ter no final aqui, ó? Que o quadrado da diferença é igual a quem? O quadrado do primeiro termo. O primeiro termo lá é x, né? Então, fica x ao quadrado. Menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. O primeiro não é x, o segundo não é y. Então, x vezes y vai ficar xy. Só que é 2 vezes, então fica 2xy. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo aqui, ó? Y. Quem é o quadrado de y? Y ao quadrado, ok? Vamos lá. Vamos para o próximo. O nosso próximo conteúdo, ele se chama o produto da soma pela diferença. O quadrado da soma, os dois são positivos. No quadrado da diferença, os dois são negativos. E no produto da soma pela diferença, um vai estar positivo e o outro vai estar negativo, ok? Tia, como é que eu vou multiplicar? Da mesma forma que a gente fez os dois primeiros, sempre analisando os sinais, ok? Vamos lá. Então, o produto ele é representado por x mais y vezes x menos y. Foi o que eu acabei de falar. Então, aqui a gente vai fazer a multiplicação dele, ó. Primeiro termo vai multiplicar eles dois aqui, ó. Segundo produto. E o segundo termo aqui vai multiplicar também eles dois. Sempre analisando os sinais. Vamos lá.
Primeiro, mais com mais vai dar positivo, né? X vezes x, x ao quadrado. Mais com menos, menos. X vezes y, xy. Agora eu vou para quem? Para o y. Mais com mais, mais. Y vezes x, yx. Mais com menos, menos. Y vezes y ao quadrado. Terminei de multiplicar os produtos, agora eu vou ver o que eu posso simplificar, ok? Sempre analisando os sinais. Primeiro termo que a gente tem, x ao quadrado. Como só tem ele com essa parte literal, eu vou repeti-lo. Repetir aqui, ó, x ao quadrado. Aqui, ó, xy e yx, eles são termos semelhantes, ok? Ele tem a parte literal igual. Só que um está negativo e o outro está positivo. Se lembra que aqui é como se tivesse um imaginário? Se eles são iguais em valor, coeficientes são iguais, 1 e 1. Parte literal também. Só que um está positivo e o outro está negativo. Isso aqui vai dar o quê? 0. A gente já sabe que isso aqui vai dar 0. Se eu tenho 1 e perco 1, tem 1. Perdi esse 1, vou ficar com o quê? Com nada. Então, o que é que a gente faz com ele? Cancela. Precisa colocar o 0? Não precisa. E sobra quem, ó? O menos y ao quadrado. Que ele, certo? Então, o nosso produto da soma pela diferença sempre vai dar, gente, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Ok? Só para fixar mais, ó. Então, eu tenho aqui o produto da soma pela diferença. Sempre vai ser igual a quem? O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo lá? X. Então, o quadrado de x, x ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? Y. Então, o quadrado de y ao quadrado. Ok? Vamos lá para o nosso próximo produto notável, tá bom? Esse produto notável, a gente chama ele de o cubo da soma. Então, a gente viu o quadrado da diferença, o quadrado da soma, o produto da diferença pela soma. E o cubo, como o próprio nome diz, ele vai ser elevado a quem? Ao cubo, o número 3. Todos os 3 primeiros exemplos que a gente viu, ele está sendo elevado a quem? A 2, ao quadrado. Então, o cubo da soma, ele vai ter o expoente igual a quem? 3, como o próprio nome diz. Tia, como é que eu vou resolver isso, tá? Vamos lá. Aqui ele vai dar todo o processo. Primeiro, esse x mais y elevado a 3. Ele desenvolveu igual a propriedade de potência. Ele botou, ó, x mais y elevado a 1 vezes x mais y elevado a 2. Pode sim. Porque a base não é igual e aqui não é uma multiplicação. Então, eu repito a base e somo os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, ele só fez distribuir esse valor usando aquelas propriedades da potência, ok? Da multiplicação. Repete a base e a gente pode somar os expoentes. Então, foi o que ele fez, ó. Pegou esse 3 aqui e destrinchou aqui, ó. Ele distribuiu desta forma. X mais y elevado a 1 vezes x mais y elevado a 2. Quando chega bem aqui, ó, ele repete. X mais y, repetiu bem aqui, ó. E esse x mais y ao quadrado, se lembra que foi o nosso primeiro exemplo que a gente viu, o quadrado da soma. Então, ele já desenvolveu aqui, ó, utilizando o quê? Quadrado do primeiro. Quem é o primeiro aqui? X. Quem é o quadrado do primeiro? Fica x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, quem é o primeiro, né? X. O segundo, né? Y. X vezes y, xy. Só que, né? 2 vezes. Então, fica 2xy. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo? Y. Então, quem é o quadrado dele? Y ao quadrado. Isso, com a prática de exercício, quando vocês ficarem vendo o vídeo, olhando o livro de vocês, praticando com a atividade, vocês vão se acostumando cada vez mais com esses termos, certo? Então, assim, de início, não precisa se assustar, que com o tempo vocês vão pegando bem direitinho, tá bom? Então, aqui, ó, esse x mais y ao quadrado, ele desenvolveu já.
que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar, ó, esse primeiro aqui pelo segundo polinômio. Vamos lá, com calma. Primeiro eu vou pegar o x e multiplicar, ó, por eles 3. Sempre atualizando os sinais. X vezes x ao quadrado, repete a base e soma, que né, como se tivesse 1. 1 mais 2, 3. Então fica x elevado a 3. Agora eu pego, ó, mais com mais, x vezes 2xy. Fica aqui, ó, x vezes 2xy. Aqui é como se tivesse 1 vezes 2, 2. X vezes x, x ao quadrado. E esse y repete. Terminei de multiplicar, agora eu vou para o próximo, ó. X vezes y ao quadrado. Fica o quê? X, y ao quadrado. Terminei de multiplicar o primeiro termo, que é x, eu vou para quem? Para o segundo. Quem é o meu segundo termo? O y. Ó, vou multiplicar pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro. Y vezes x ao quadrado fica yx ao quadrado. Y vezes 2xy fica assim, ó. Y vezes 2xy. Aqui é como se tivesse 1 vezes 2, 2. Como não tem nenhum x aqui, eu vou repeti-lo. Só tem esse x, não tem aqui desse lado. Então, eu repito. Y vezes y ao quadrado. 2xy ao quadrado. E por fim, eu pego, ó, y vezes y ao quadrado, que é como se tivesse 1 e o 2. Bases iguais, repete a base, que é o y, e soma. 1 mais 2, 3. Terminei de multiplicar, o que é que eu vou fazer agora? Simplificar utilizando os termos semelhantes. Aqui, ó, primeiro, x ao cubo. Existe na expressão outra parte literal que x esteja elevado ao cubo? Não, somente ele, ó. Então, eu repito. Agora eu vou, ó. Eu tenho 2x ao quadrado, y. Fora esse daqui, esse termo. Existe outro termo que tem x ao quadrado e y? Se a gente analisar, ó, tem um bem aqui, ó. X ao quadrado, y. Posso somar eles dois? Posso. A parte literal está igual. Então, aqui é como se tivesse 1 e eu faço 2 mais 1, 3. E a parte literal eu repito, x ao quadrado, y. Agora eu vou para o próximo termo. Quem é o meu próximo termo? x vezes y ao quadrado. Além desse termo, existe outro que é semelhante a ele? Se a gente analisar, ó, bem aqui, 2x, y ao quadrado. Posso estar somando eles também? Posso. Então, 1 mais 2, 3x, y ao quadrado. E, por fim, esse y ao cubo também só tem ele como parte literal. Então, o que é que eu faço com ele? Eu repito. Então, o quadrado da soma, ele vai se resumir em qual expressão polinomial? Ó? Na seguinte, x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes y, mais 3x vezes y ao quadrado, mais y ao cubo, ok? Então, aqui, para a gente só reforçar o que eu acabei de falar, né? O da soma, ele vai se resumir nessa regrinha aqui, nessa fórmula, digamos assim. Então, sempre que você pegar um cubo da soma para resolver, sempre vai vir desta forma. Quadrado, o cubo do primeiro termo, que é x, perdão. Então, fica x ao cubo, mais 3x ao quadrado vezes y, mais 3x vezes y ao quadrado, mais y ao cubo. Não tem para onde fugir, certo? Sempre vai vir desse jeitinho, dessa forma. A gente vai só substituir o valor do primeiro termo e o valor do segundo termo, ok? Tia, mas eu quero resolver da forma distributiva. Quero colocar os 3 termos lá e multiplicar um por um. Pode? Pode.
Você escolhe a maneira que você se identifica melhor para resolver as questões, ok? Vamos lá. O cubo da diferença. O cubo da diferença é a mesma coisa, certo, que o cubo da soma. Só o que vai diferenciar é o sinal. O cubo da soma, temos um sinal de adição, e o da diferença, um de subtração. O processo de resolução é o mesmo. O que vai diferenciar são os sinais que a gente tem que estar atento. Então, aqui tem todo o processo também, ó. X menos y ao cubo. Então, eu vou desenvolver da mesma forma. Fica x menos y, se lembra? Aqui, ó, a 1, vezes x menos y a 2. Aqui, se eu somar 1 mais 2, vai dar aqui, ó, o 3. Tia, eu posso somar? Pode, porque aqui é uma multiplicação de potência e as bases são iguais. E quem é a minha base? X menos y. Só que o cubo da diferença, ele vai o quê, ó? Tem o sinalzinho lá de menos. Aqui foi da mesma forma que a gente viu no cubo da soma. Repete o x menos y, que ele, ó, x menos y. E aqui esse x menos y ao quadrado vai ser o quê? Quadrado da diferença. Então, a gente vai estar desenvolvendo também. Como é que eu faço o quadrado da diferença? Aquela regrazinha. Quadrado do primeiro. Quem é o quadrado do primeiro? Primeiro não é x, então o quadrado de x fica x ao quadrado. Vem aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é x e o segundo é y. Então, x vezes y, xy, e 2 vezes ele fica o quê? 2xy. Só que aqui é menos porque a gente está se tratando de quê? Ó? Quadrado da diferença. Então, aqui fica menos. Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? Y. O quadrado dele, y ao quadrado. Então, fica da mesma forma que a gente acabou de ver. Vamos efetuar todas as multiplicações, sempre analisando os sinais. Quando eu fizer isso, vou gerar aqui, ó, essa expressão. Quando eu tenho essa expressão, eu vou simplificar ela, analisando os termos que são semelhantes, que as partes são semelhantes. E no final, eu vou ter o quê? Como o cubo da diferença. Vou ter a seguinte regra. X menos y ao cubo, que representa o cubo da diferença, é igual a x elevado ao cubo menos 3x ao quadrado y mais 3x y ao quadrado menos y ao cubo, certo? Como eu falo, é sempre a fórmula que vai gerar. Se você pegar lá o cubo da diferença e você desenvolver ele como a gente viu aqui, ó, desse jeitinho aqui, você sempre vai encontrar essa expressão, tá bom? Vamos lá. E por último, produtos de binômios. Para a gente analisar aqui, a gente vai ter 3 tipos, ok? Aqui, ó, o primeiro termo, x, e o segundo termo vai ser a. Só que a gente vai ter 3 situações em que os dois estão positivos, primeiro. O segundo, os dois são negativos. E o terceiro, um está positivo e o outro está negativo, tá bom? E aqui eu vou dizer como é que fica a forma final de cada um. Quando eu tenho, ó, x mais a vezes x mais a, os dois estão positivos. Então, eu vou fazer lá aquele processo da distributiva, igual no começo, primeiro exemplo. Ó, pegar o x vezes os dois termos. X vezes x, x ao quadrado. Mais com mais, x vezes b, bx. Terminei de multiplicar o x, eu vou para quem agora? Para o a, ó. A vezes x, aqui, ó. 2 estão positivos, fica positivo aqui também. A vezes x, ax. Agora eu faço, ó, mais com mais, a vezes b, ab. Terminei, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar os termos semelhantes. Dá para simplificar, tia? Vai ficar da seguinte forma, ó. X ao quadrado, repetir ele aqui, ó, x ao quadrado, mais bx mais ax. Se a gente analisar, o x está pertinho do b e o x está pertinho do a. Então, eu vou colocar ele em evidência aqui, ó, x. E o b mais a, vou colocar aqui dentro do parênteses.
mais, o que foi que sobrou aqui? O AB. Então, toda via que eu pegar o produto de binômio em que os dois estão positivos, sempre vou ter como resultado quem? A seguinte expressão, ó. X ao quadrado mais A mais B vezes X mais AB. Essa questão aqui da fatoração, na próxima aula a gente vai ver bem melhor como é que ocorre todo esse processo de fatorar um polinômio, ok? Tia, quando é que eu vou ter com sinais diferentes? Um está positivo e o outro está negativo. Então, você vai fazer o mesmo processo da distributiva, certo? Vai pegar o primeiro termo e multiplicar, ó, pelos outros dois. Quando se fizer todo esse processo, você simplifica, você vai encontrar quem, ó? X ao quadrado mais, abre parênteses, A menos B vezes X, porque eu coloquei esse X em evidência, menos AB. E quando os dois estiverem negativos, utilizando o mesmo processo, você vai encontrar quem? X ao quadrado menos A mais B vezes X mais AB. Então, assim, são conceitos que, à primeira vista, são bem complicados. Porque tem muita letra, as expressões são grandes, né? Mas, o seguinte, à medida que a gente for trabalhando, que a gente for resolvendo, vocês vão pegar e vão ver que é bem fácil, tá bom? Qualquer dúvida, sinaliza lá no grupo que a gente vai estar atendendo, tá bom? Bons estudos!